Meus queridos amigos, um abraço a todos. Com bastante alegria, estamos aqui apresentando para vocês a proposta do nosso curso de capacitação para os trabalhadores espíritas da assistência social em Santa Catarina, promovido pela nossa querida FEC, Federação Espírita Catarinense. No momento de grandes mudanças societárias, mas também internas na FEC, onde pudemos rever o nosso regimento, o nosso estatuto, a Vice-Presidência de Assistência Social tem buscado, com a participação das unidades regionais espíritas, das URIs, das casas espíritas por todo esse estado, tem buscado a construção do nosso plano de assistência social para o movimento espírita em nosso estado. A base desse plano está dada pelo próprio plano de trabalho do movimento espírita brasileiro, promovido, divulgado amplamente pela FEB, mas também tem como base a nossa Política Nacional de Assistência Social. E dentro dessa construção de um plano, a Vice-Presidência de Assistência Social criou 3 programas de trabalho. O programa de mobilização e articulação, o programa de qualificação de trabalhadores, do qual o curso faz parte, e o programa de estudo e pesquisa da realidade social. Dentro do programa de capacitação, nós estamos realizando o curso que tem como grande objetivo buscar uma reflexão e uma capacitação sobre a Política Nacional de Assistência Social, sobre o SAPSE, o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, e principalmente buscar uma fundamentação espírita para que possamos qualificar os nossos trabalhadores e o próprio serviço assistencial espírita em todas as nossas casas. Nesse curso que iniciamos nesse momento, temos previsão de realização de 3 módulos. Esses módulos vocês terão acesso a partir do projeto apresentado, onde constam objetivos, onde constam as ementas e as referências disponibilizadas, tanto os textos que nós construímos, como também os vídeos que estamos gravando para essa capacitação. Nesse momento, queremos apresentar brevemente os 3 módulos que seguem. O primeiro módulo trata do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, o SAPSE, cuja ementa recupera a evolução histórica da assistência social brasileira no sentido de compreender sua abrangência, as diferentes concepções de pobreza, as transformações nos modelos de política pública de assistência social e a proposta de um serviço de assistência e promoção social espírita. O segundo módulo, o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita e a Política Nacional de Assistência Social. Nesse módulo, a atenção volta-se à compreensão da relação da Política Nacional de Assistência Social com o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita no que tange a sua operacionalização metodológica e organizacional. E por último, o terceiro módulo, que se chama o Cotidiano do Trabalho da Assistência Social nas Casas Espíritas, que remete à compreensão do cenário em que a assistência social espírita se desenvolve, a casa, os trabalhadores, a sociedade, a rede socioassistencial espírita e o próximo com os quais nós trabalhamos. As diversas dimensões do trabalho assistencial e sua interação com as outras áreas de atuação da casa espírita. Estes 3 módulos vão ser ministrados ao longo de 2013 e 2014
contando com a participação dos trabalhadores indicados pelas URES num primeiro momento, que serão os multiplicadores das atividades. Essa é a nossa proposta para o curso de capacitação, a partir da qual convidamos a todos os trabalhadores, em parceria com as URES, para que venham, participem e multipliquem, para que possamos efetivamente qualificar o nosso trabalho de assistência social em todo o nosso estado, por meio das atividades da Federação Espírita Catarinense. Sejam bem-vindos ao curso e que possamos avançar nesse trabalho. Um abraço a todos. Para compreender a assistência social como política pública, é necessário buscar a história. Toda instituição que a sociedade cria nasce de necessidades. E a assistência social não seria diferente. Por que existe uma política de assistência social hoje? Surge exatamente da criação de necessidades que a sociedade, ao longo da história, isso não começa na modernidade, mas vem desde a antiguidade, criou desigualdades, diferenças, pobreza, sofrimentos. E ao longo da história, o Estado cresceu, se desenvolveu e criou instituições. A própria sociedade criou instituições como a igreja, outras religiões, e o Estado, só mais modernamente, vai criar políticas para enfrentar essas desigualdades criadas na sociedade. Historicamente, estamos falando de uma sociedade pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, e vamos falar da sociedade brasileira. A história das necessidades sociais aqui criadas é uma história que vem desde o descobrimento, passando pelo modelo de colonização, passando pela escravidão e que criou uma sociedade fragmentada, com uma incidência de pobreza e de violência muito alta. No Brasil, a forma de enfrentamento da pobreza e das desigualdades necessariamente passa pelo entendimento da própria instituição da Igreja Católica, que criou instituições para minimizar esse sofrimento e essa pobreza. Asilos, hospitais, abrigos, ações de caridade, de esmola, de atendimento, que foi a forma preliminar de enfrentar essa desigualdade, que é estrutural, que nasce do modelo econômico. Estamos falando já do século XX, em que a sociedade brasileira passa pelo fenômeno da industrialização, da urbanização, e que vai efetivamente criar necessidades, novas necessidades, que passam pela vinculação do trabalho assalariado e da falta do trabalho. Uma sociedade que não se industrializa e não se moderniza homogeneamente. Onde nasce, então, a necessidade de uma política estatal, que vai além da política das ações privadas, da família e das religiões? A evolução do Estado, especialmente a Segunda Guerra Mundial, vai avançar no sentido de criar ações organizadas do Estado para enfrentar o desemprego, enfrentar a crescente urbanização, a pobreza, a desigualdade. Isso vai surgir num sistema conhecido como Estado de Bem-Estar Social, que começa na Europa, principalmente. O Brasil, a partir da década de 40 e 50, vai começar a entrar nesta nova dinâmica da sociedade, que é o Estado criando um sistema de proteção social. Sistema de proteção social baseado na arrecadação obrigatória, na previdência pública e na arrecadação de impostos, que vai criar um fundo público, forçando, vamos dizer assim, uma forma de enfrentar essas desigualdades, diminuindo as desigualdades. Evidentemente que na sociedade capitalista é impossível resolver esse dilema da pobreza e da desigualdade, mas é possível reduzir. E, historicamente, a luta dos trabalhadores foi construindo essas mediações, forçando o Estado a criar políticas de garantia de direitos. E é bom lembrar que é do século XX o surgimento dos direitos sociais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surge no pós-guerra, inaugura a era dos direitos sociais. E no bojo dos direitos sociais vão surgir obrigações públicas. E é dessas obrigações públicas associadas a movimentos sociais dos trabalhadores e a própria modernização do Estado, modernização gerencial do Estado, vai criar a possibilidade de surgir o que a gente chama hoje de sistema de proteção social público, associado à sociedade civil também, que com seus sistemas mais tradicionais se associa ao Estado no sentido de criar um ambiente de mais bem-estar e de paz social. Evidentemente que as políticas sociais são contraditórias, mas elas vão surgir e vão criar ações na educação, na saúde,
na habitação, no saneamento, em todas as áreas de necessidades humanas. Uma delas é a assistência social. É aí que eu queria chegar. A assistência social, portanto, vai surgir como um sistema de proteção social associado ao conceito de seguridade social, que visa proteger direitos sociais, já que o acesso às riquezas passa pelo trabalho. E muitas vezes na sociedade capitalista é uma sociedade estruturalmente geradora de exclusão. Então, para essa população sobrante, essa população que não consegue entrar no mercado de trabalho ou, entrando no mercado de trabalho, não consegue se reproduzir socialmente, surge essa política, que é hoje inscrita na condição de direitos. Não é mais caridade, não é mais benesse, não é mais favor. Agora está inscrita na Constituição, na Carta Magna do país, como um sistema de garantia de direitos. Ou seja, todo cidadão que vive na sociedade, independente se contribui ou se não contribui, independente se está empregado ou não, se viver abaixo da linha da dignidade humana, tiver necessidades humanas e sociais desatendidas, gera para o Estado um direito de proteção social, ou melhor dizendo, um direito à assistência social. E no Brasil, esse sistema se constrói basicamente a partir da Constituição de 1988, quando a sociedade brasileira, pressionando o Estado, cria a Seguridade Social, que é Previdência, Saúde e Assistência Social. A assistência social passa a ter, né, um lugar diferente do que teve no passado. O cidadão que precisa de assistência social não será mais tratado como um réprobo, como um pedinte, mas como um cidadão. Essa é uma grande novidade. E a construção, a partir da Constituição de 88, do sistema de seguridade social, comporta dentro de si a construção de uma nova política. Agora, a assistência social não é mais um complemento da Previdência, é uma política pública, baseada em direitos e baseada em deveres do Estado e deveres da sociedade, realizada pelo Estado em associação com a sociedade civil. E um dos principais fundamentos é a ideia de proteção social. De onde nasce a ideia de proteção social? Pois, como eu já falei, dos direitos humanos e do capítulo dos direitos sociais. Nenhum cidadão, nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma criança que vive na sociedade deve viver abaixo da linha da dignidade. E se o mercado não provê, como no capitalismo isso não acontece, sempre é um contingente que sobra, o Estado se obriga a socorrer essas famílias, não mais com esmolas, mas com políticas. Então, surge na década de 90, aliás, na década de 2000, a consolidação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que está ancorado justamente nessa condição de direitos e de cidadania. Esse sistema, ele prevê nível de proteção, de segurança, de garantir seguranças à família. E tem como centro, como matricialidade, a família. E visa garantir que essa família tenha proteções. Por exemplo, segurança de sobrevivência, que prevê a garantia de rendimentos. Então, se uma família passa, por exemplo, privações, que pelo trabalho não consegue se reproduzir, ela gera para o Estado o dever de socorrê-la através de transferência de renda. E hoje, no Brasil, todo mundo conhece, existe transferência de renda como, por exemplo, o Bolsa Família. E o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, são transferências de renda que é uma contrapartida do Estado para complementar a renda das famílias. E hoje o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, estabeleceu, além desses níveis de segurança, que eu estava falando, de sobrevivência, de acolhida e de convivência familiar, ele está dividido em 3 grandes níveis. Assistência básica, que garante para as famílias que estão em extrema pobreza um mínimo de condições de sobrevivência, e todos esses níveis que eu falei, segurança de acolhida, segurança de sobrevivência e segurança de rendimento, esses níveis são prestados através de programas, políticas, serviços. Assistência básica para aqueles que têm, não é, vulnerabilidades de reprodução. A média complexidade já atende famílias que têm direitos, além desses, desatendidos, que envolvem violência doméstica, agressão sexual à criança e outros níveis de demandas. E a alta complexidade vai atender demandas que envolvem instituições que são de funcionamento permanente, como abrigos, internações, casas, repúblicas, que envolve já uma família ou indivíduos sem nenhuma garantia familiar. Então, com seus vínculos rompidos. Então, essa política prevê esse nível de proteção.
Ou seja, desde uma simples falta de renda, que não é nada simples, né? Até o abandono de um cidadão na rua, sem casa, sem família, o Estado se obriga a criar programas e serviços que lhe garanta a dignidade. Então, essa política hoje se ancora no direito de cidadania, ou seja, direitos civis, direito à liberdade, direitos políticos, direito à participação nas decisões e direito social, que é direito de participação na riqueza gerada na sociedade. Logo, se esse cidadão está desprotegido, abandonado, violado, o Estado cria assistência, previdência e saúde como sistema para garantir a proteção social desse cidadão e de sua família. Partindo da concepção de proteção social pública, já referenciada nesse curso, a Política Nacional de Assistência Social nos trouxe, além da afirmação dos direitos e da perspectiva de participação e controle da sociedade, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, como sistema, se organiza efetivamente por meio de programas, projetos, benefícios e serviços. Duas referências são importantes para compreendermos esse sistema, que é a territorialidade e a intersetorialidade. Por que são importantes e servem como referência de todo e qualquer trabalho de assistência social afinado numa perspectiva de defesa dos direitos e reconhecimento dos sujeitos que atuam e que recebem e que participam das políticas nacional de assistência social, sejam como usuários, sejam como trabalhadores da assistência social. A territorialidade faz referência para nós ao espaço onde vivem as pessoas, o modo como estas pessoas vivem, quais são as formas de proteção necessárias para responderem às diferentes formas de violência, às diferentes formas de desigualdade, de que maneira esse modo de viver carece, necessita, implica algum tipo de apoio. Quando falamos em modos de vida, estamos lembrando das nossas histórias, das nossas trajetórias, das possibilidades, das conquistas, mas também das dificuldades e derrotas que as famílias, que os indivíduos, mesmo que as organizações enfrentam no seu cotidiano. Quando falamos de história, remetemos às dificuldades que atravessamos ao longo das nossas vidas e que nos tornam vulneráveis. Compreender essa situação não é apenas enxergar o indivíduo na sua necessidade física, mas é compreendê-lo e percebê-lo nas relações, nos vínculos que ele estabelece com os demais indivíduos, no seu círculo de trabalho, no seu círculo de amizade, nos seus vínculos familiares, quais são suas condições econômicas e as formas de participação e de trabalho na produção e reprodução desse indivíduo. É pensar também na dimensão política desse território. Como se dão as relações de poder, de mando, de autoridade, de reconhecimento da relação com o outro, naquilo que nós estabelecemos, decidimos e participamos. É também o nosso modo de pensar, de conceber, é a nossa dimensão cultural, ideológica, de como vemos e nos colocamos nesse espaço. E aqui cabe um realce importante. Quando falamos de territorialidade, na dimensão do trabalho, econômica, na dimensão política, na dimensão cultural, implica uma compreensão ética também dessas relações. É muito comum na assistência social pensarmos esse espaço no sentido de um outro que sempre necessita de uma ajuda, qualquer que seja, no sentido mais frágil da ideia de ajuda, que é a concepção de uma entrega de um auxílio material qualquer. Quando falamos aqui de territorialidade e do ponto de vista ético, é pensar também que este outro
tem um modo de viver e uma concepção própria. E é esta concepção, este modo de viver, que precisa ser reconhecido, compreendido e aceito por todos os demais trabalhadores. É este campo ético de relações que precisa ser percebido e compreendido, que muitas vezes não é reconhecido por nós, trabalhadores da assistência, e mais do que isso, moralizamos esse território, estabelecendo o que os outros devem fazer, devem cumprir rigorosamente. Eu sei o que o outro deve cumprir e fazer, desrespeitando, subordinando esse outro, ou seja, transformando-o em objeto e não reconhecendo-o como sujeito e capaz de pensar, de decidir, de rever e, mais ainda, de colocar-se com autonomia, redirecionando e projetando sua vida individual e coletivamente. É preciso, reforço, pensarmos que a territorialidade, como um marco de referência para os SUAS, implica uma concepção de espaço que leva em conta as pessoas, que leva em conta as instituições e as organizações. Mas não é um território com toda essa dimensão que é preciso reconhecer isoladamente. Esta condição de sujeito de direitos implica também uma outra referência para além da territorialidade e dialogando com ela, que é a intersetorialidade. Não estamos isolados na sociedade, não estamos individualmente colocados como indivíduos apenas, mas como indivíduos e ser coletivo que somos. Quando falamos de intersetorialidade, estamos falando de uma possibilidade que é a dimensão de articulação, de convivência com outros sujeitos. Uma dimensão que implica redes, uma dimensão que implica um campo de relações ampliado, uma dimensão que é capaz de articular as referências da territorialidade, o poder, a política, a ética, a cultura, o trabalho, a economia, uma intersetorialidade que é capaz de sinalizar a reconstrução da trajetória desses indivíduos, de trajetórias e movimentos coletivos que complementam uma ideia de proteção, que implicam o enfrentamento das condições de vulnerabilidade, numa perspectiva de reforço de autonomia. Reconhecemos as iniciativas e elas são bem-vindas, desde que reforcem a autonomia desses sujeitos e permita um caminhar diferenciado, respeitando os modos de vida, sim, mas sinalizando a reconstrução de projetos de vida, capazes de se recolocarem na sociedade como indivíduos, mas também de participarem ativamente dessa sociedade no sentido de que possam ampliar os canais de comunicação com as diversas instituições. Ou seja, o SUAS hoje implica uma gestão articulada, que reconheça o território como ponto de referência diante das diversidades, das fragilidades, das desigualdades e violências, mas que seja capaz também de pensar o campo e a rede de relações existentes nesse território como oportunidade, como possibilidade de reconstrução da autonomia dos sujeitos de direitos. Por isso, territorialidade e intersetorialidade são referências para o Sistema Único de Assistência Social na nossa Política Nacional de Assistência Social. Então, nós aqui agora vamos falar sobre os serviços assistenciais em função da sua relação com a Política Nacional de Assistência Social de 2004 e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS.
né? Para que nós possamos falar sobre o SUAS, nós precisamos inicialmente resgatar alguns marcos importantes, como a Constituição Federal de 1988, que em seu capítulo dos direitos sociais, né, consegue colocar a assistência social como uma política pública, tal qual a política pública de educação, a política pública de saúde. Um outro marco social importante é a Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, da qual vai mostrar como esta política de assistência social vai ser organizada, né, no âmbito de apresentar uma nova mentalidade e a operacionalização das práticas e serviços de assistência social. Também vale lembrar a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social de dezembro de 2003, que trouxe a discussão da necessidade de organização e implementação de um sistema único de assistência social, denominado então SUAS. O SUAS passou efetivamente a funcionar a partir de 2005 e ele vai representar a organização dos serviços assistenciais de forma descentralizada. Essa é a sua principal característica, a descentralização, em função da questão da visão da territorialidade, né? Então, buscar privilegiar a atenção às famílias no território em que ela se encontra, né? Então, a importância de aproximar, né, estes serviços ao espaço onde a família está inserida, né? O privilégio do seu território, do seu bairro, né? A conjuntura que envolve as suas necessidades existenciais, tá? Uma outra situação importante que vale ressaltar é que esse Sistema Único de Assistência Social ele é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, e também traz como uma característica importante a questão da proteção social. O que é essa proteção social? Ela vem enfocar exatamente a forma de proteger um conjunto dos seus membros dentro da sociedade em função das suas condições de risco e de vulnerabilidade social. Esta proteção social, então, ela entende a necessidade da organização descentralizada, propiciando a participação da sociedade e também visando o atendimento integral das famílias. Uma outra questão importante de ser colocada neste Sistema Único de Assistência Social é que ele foi materializado de uma forma hierarquizada, né? Então, as necessidades da população elas são vistas de forma hierarquizada. Portanto, este sistema está dividido em proteção social básica e proteção social especial, de média e de alta complexidade. A proteção social básica é aquela destinada às pessoas em situação de pobreza, privação e fragilidade dos vínculos afetivos e de pertencimento social. A proteção social básica, ela tem o seu atendimento através dos Centros de Referências de Assistência Social, os conhecidos CRAS. A proteção social especial, de média complexidade, está destinada àqueles com direitos violados, mas que não romperam o vínculo familiar e comunitário. Já a alta complexidade também está destinada àqueles com direitos violados, né, mas que estão sob ameaça e precisam ser retirados do núcleo familiar. Para essa instância, da proteção social especial, quem vai atender são os Centros de Referência Especializada em Assistência Social, os CREAS. Bom, então até esse momento, o que nós falamos? Nós falamos da importância de alguns marcos principais que foram desencadeando historicamente até
a chegada do Sistema Único de Assistência Social. Falei da proteção hierarquizada em proteção social básica e proteção social especial, através do Sistema Único de Assistência Social. Agora, então, vamos detalhar um pouco mais. A proteção social básica tem caráter preventivo e processador de inclusão social. Destina-se a segmentos de população em situação de vulnerabilidade e risco social, decorrente da pobreza, da privação, da ausência de renda, do precário acesso aos serviços públicos e também da fragilização dos vínculos afetivos, da discriminação etária, étnica, de gêneros ou em função de deficiência.